A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 10 de setembro. Reforma administrativa, porque a PEC 32 não atinge privilégios de juízes, parlamentares e militares. Governo Bolsonaro e MEC querem dividir institutos federais. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação emite moção de repúdio em relação à iniciativa. Ministério da Educação estuda adiar Enem após STF determinar reabertura das inscrições. Paulo Freire presente. A nossa série alusiva ao centenário do educador aborda hoje as 40 horas de Angicos. Dona Maria Eneide de Araújo e um relato de quem participou diretamente da experiência. Prosa no Campo, programa da Escola Agrícola de Jundiaí, estreia nesta segunda, aqui na Rádio Universitária. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Desde o mês passado, estamos aqui no Jornal da Educação, veiculando uma série onde semanalmente apresentamos os reais objetivos do governo federal com a reforma administrativa. Hoje, o professor Wellington Duarte, diretor do Adurne Sindicato, fala sobre os privilégios contidos na PEC, como, por exemplo, não atingir juízes, parlamentares e militares, mesmo estes sendo servidores públicos. Em primeiro lugar, dizer que essa reforma administrativa, a PEC 32, que eu não chamo de reforma, eu chamaria mais de desmonte do que resta de serviço público e leva consigo todos os 11 milhões de trabalhadores do serviço público, das três esferas, porque essa reforma atinge as três esferas. Eu diria que ela é uma reforma desnecessária para o momento, mal colocada, mal feita, cheia de posicionamentos equivocados, cria uma instabilidade jurídica tremenda, entrega aos prefeitos a prerrogativa de mudar a estrutura das carreiras de servidores públicos, compromete a questão da própria carreira em si, cria uma caixa dos servidores de atividades típicas do Estado que se tornam servidores altamente privilegiados e a caixa dos Barnabés, que são o restante, formado pela educação, basicamente educação e saúde, que se tornam aqueles dispensáveis. Você ataca a estabilidade não pelo fim da estabilidade, mas pelo fim do serviço público. Essa é a lógica dessa proposta de reforma, entre aspas, administrativa. Eu diria que não existe proposição de alternativas, até porque se entende que esta PEC 32 ela segue um propósito, ela tem uma originalidade de ser a continuidade da emenda constitucional 95. Essa sim, você pode explicar essa PEC pela emenda constitucional 95, porque ela diminuiu drasticamente os recursos públicos e aí essa PEC 32 veio para adaptar o novo modelo de Estado a essa estrutura gerada pela emenda constitucional 95. Todas as categorias serão atingidas, sim, todos os servidores públicos dos estados, da União e dos municípios, sim, serão atingidos. Os que estão agora terão problemas na sua carreira e na forma de como vão avançar nelas. Tem outras situações, como a perda até de trabalho decorrente de extinção de cargos, que hoje em dia você realocado na PEC 32 não tem isso. Agora, se passa, os futuros servidores serão absolutamente conduzidos a ter uma relação de trabalho muito débil com o Estado e, portanto, Estado, União, falando aqui, União, Estados e municípios, e certamente prejudicará a qualidade do serviço público. Eu não tenho dúvida sobre isso. A proposta do governo veio em péssima hora, a gente está numa pandemia, inflação, aumento de combustíveis, e o governo não faz absolutamente nada para minorar os efeitos da crise econômica que vinha desde 2017 e que se aprofundou na pandemia. E coloca essa discussão num momento absolutamente inadequado. Então, o que os movimentos sociais, sindicatos de servidores públicos, nós,
do Prois Federação, em parceria com a DURN Sindicato, estamos tentando fazer, é dialogar com os deputados. O ideal seria a recusa da PEC 32, mas nós sabemos como é que funciona o rolo compressor do governo e nós estamos dialogando com esses deputados para tentar diminuir os impactos negativos que vêm em cima dos servidores públicos. Então é bom que fiquemos atentos sobre isso. Essa reforma, entre aspas, administrativa, ela não traz nada de positivo, nem para o Estado, nem para os trabalhadores do serviço público, e muito menos para a população, que ao fim e ao cabo será a mais atingida por esse processo de desmonte e descaracterização do serviço público. Educação em pauta. Sente só o paradoxo desse governo. Quase um mês após dizer que os institutos federais são as vedetes do futuro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, convocou uma reunião com reitores de 9 estados para informar que planeja dividir algumas dessas instituições. A proposta do Ministério da Educação prevê a criação de 10 novos institutos federais, mas na prática, as instituições não receberiam novos campi nem ampliariam o número de vagas e cursos, e sim teriam novas reitorias, como explica o reitor do IFRN, o professor José Arnóbio de Araújo Filho. A gente foi pego de surpresa, né? Primeiro, pela essa proposta apresentada de reordenamento da rede de uma forma abrupta. Não existia essa discussão. Na verdade, essa discussão ela existiu em 2018, isso aí depois ficou mais ou menos pacificado, adormecido. E aí, para nossa surpresa, isso eclode agora, né, de uma forma abrupta. E aí, para minha maior surpresa, quando eu fui tomar posse, ainda no dia 31 agora, do mês de agosto, eu também fui surpreendido pela CETEC e pelo Diretor de Desenvolvimento da Rede, na perspectiva também de nós fazermos a divisão do IFRN. E para minha maior surpresa, esse documento foi escrito, muito mais escrito inclusive, pelo servidor Josué Moreira, que é professor lotado lá no campus de Ipanguaçu. Então a revelia, né, a revelia da gestão, ele envia um documento para a CETEC com essa proposta. Isso é o que me deixa, inclusive, muito perplexo e muito preocupado. Já pensou se todos os professores, servidores administrativos, alunos, né, toda a comunidade começar a enviar documento para a CETEC com teores diferentes, não sei se vocês vão ter a mesma capacidade de responder de forma tão ágil quanto foi respondida. Eu, particularmente, se eu fosse secretário, eu não teria nem encaminhado isso para a reitoria, até porque eu acho que é uma afronta da mão de uma pessoa sem passar pelos colegiados da instituição, né? Não passou pelo colegiado lá de Ipanguaçu, não passou pelo Consup, então isso é muito complicado. E aí, essa proposta de reordenamento, né, eu vou falar do todo, ela nos deixa muito preocupados. Primeiro, você dá a falsa impressão para a comunidade que você vai criar 10 institutos federais. Não, você vai criar 10 reitorias. A proposta é a criação de 10 reitorias. A criação de 10 reitorias, ela impacta primeiro, e aí vai até uma contradição da forma que o atual governo está discutindo com a classe dos trabalhadores de educação do país. Porque para 10 reitorias, você teria que contratar para cada uma delas 100 servidores, né? Teria que criar cargos comissionados para essas pessoas. Teria que construir essas reitorias. E aí, se você fala de uma diminuição de recursos, como é que você vai ter, de onde sairão esses recursos? Para pessoas e para cargos comissionados e para a construção de prédios. Esse é um primeiro ponto. Segundo, a gente tem um receio muito grande de sair um PL e mudar a lei dos institutos federais, né? Acabar com, por exemplo, com a eleição direta, acabar com a nossa autonomia, modificar na tipologia dos institutos, que hoje você tem uma tipologia de 50% das vagas para os alunos dos cursos do médio integrado, a educação profissional, e a gente começa a ter muito receio com relação a isso. E assim, por que mudar? Qual foi a consulta que foi feita verdadeiramente na rede? Quais foram os institutos que foram verdadeiramente apresentaram um estudo que diziam que tinha uma necessidade dessa divisão?
Então, infelizmente, né, isso chega de forma abrupta e acredito, Edinaldo, que isso não vai melhorar a qualidade das nossas instituições. Para melhorar a qualidade das nossas instituições, é preciso de mais investimentos. A gente precisa da construção de campus, não é construção de reitoria. A gente precisa aumentar o número de vagas para atender mais alunos. Não é a construção de uma reitoria que vai resolver esse problema. Então, infelizmente, né, o servidor Josué Moreira apresenta esse documento lá na CETEC. A gente levou essa discussão para o nosso colegiado, que é o colégio dirigente, que é composto de diretores, pró-reitores, diretores sistêmicos. Essa proposta ela foi completamente rejeitada. Depois levamos essa discussão para o Consup também rejeitou a proposta. Tivemos 2 abstenções só, um do membro externo e outra de um membro que fez parte da gestão do propositor dessa proposta completamente absurda. Então é mais ou menos isso. A gente espera que isso não prospere, né? Porque a gente entende que no momento onde nós, como servidores, somos perseguidos o tempo todo, eu não consigo entender o que é que isso vai melhorar para a rede de educação profissional com a construção de 10 reitorias. Repito, construção de 10 reitorias. Não é construção de 10 institutos federais. É construção de 10 reitorias com criação de cargos. Essa seria a coisa boa de tudo isso, que era a questão de concursos públicos para os servidores que iam trabalhar na reitoria, mas um cenário tão adverso como esse, eu não sei se nós teríamos esses códigos de vaga, tá certo? Então, obrigado, Edinaldo, estou à disposição para qualquer outra informação. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação emitiu uma moção de repúdio em relação à iniciativa do MEC. Para o presidente da entidade, Heleno Araújo, essa é mais uma ação que visa o desmonte da educação no Brasil. Então, é uma situação bastante complicada, mas intencional e maldosa, porque o mesmo ministro diz que a universidade tem que ser para poucos, que crianças com deficiência atrapalham o aprendizado das outras crianças e que tenta criar uma situação falsa, mentirosa, como se o governo federal quisesse criar novos institutos federais de educação. Os institutos federais de educação foram ampliados no nosso país durante o período do governo do presidente Lula, chegando em mais cidades do interior, atendendo a população do campo, indígena, quilombola, no processo de uma educação profissional com a qualidade que tem os institutos federais. E claro que houve a extensão desses institutos. Tem uma reitoria e campos foram abertos em cidades mais distantes, mantendo essa estrutura. Neste novo ataque do governo Bolsonaro, ele quer fazer com que cada instituto desse tenha uma autonomia, tenha um reitor. Esse reitor vai ser indicado pelo governo Bolsonaro para poder fazer o controle daquele espaço. E eles mentem para a população de que vai criar novos institutos, isso não é verdade, porque já existem, não vai criar novas vagas, não vai garantir recursos para dar conta da estrutura, ou seja, é mais uma medida de ataque do governo Bolsonaro agora aos institutos federais, que prejudicam a estrutura atual que eles têm, prejudicam a população, enganam o povo brasileiro e não resolve a questão da formação profissional. Por isso, nós da CNTE emitimos essa nota também de repúdio, junto com outras entidades da educação, porque não aceitamos mais esse ataque do governo Bolsonaro contra os institutos federais. Convocamos cada um de vocês para reagir contra essa medida junto conosco. Depois do intervalo, Ministério da Educação estuda adiar Enem após STF determinar reabertura das inscrições. Paulo Freire presente. A nossa série alusiva ao centenário do educador aborda hoje as 40 horas de Angicos, Dona Maria Eneide de Araújo e um relato de quem participou diretamente da experiência. E ainda, Prosa no Campo, programa da Escola Agrícola de Jundiaí, estreia nesta segunda-feira aqui na Universitária FM. Os detalhes você confere logo a seguir. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando
Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Depois de sofrer uma derrota no Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Educação estuda como irá cumprir a decisão de reabrir as inscrições do Enem para garantir a isenção de taxa a quem faltou na última edição. Uma das opções avaliadas é pôr os novos inscritos para fazer o exame na mesma data reservada aos presos ou internados. Outra possibilidade é atrasar a data da prova, atualmente marcada para o fim de novembro. Sexta passada, o Supremo decidiu por unanimidade que as inscrições do exame devem ser reabertas de maneira gratuita a quem se ausentou na prova de 2020 sem a necessidade de o estudante apresentar uma justificativa para a falta no ano anterior. As inscrições para essa modalidade foram abertas na segunda-feira, dia 6, e seguem até 17 de setembro. O Enem PPL só terá as provas aplicadas nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022. A outra opção seria manter os novos inscritos no edital atual, o que implicaria atrasar o cronograma da prova para todos os 3,1 milhões de candidatos. Técnicos calculam que as mudanças operacionais para incluir os novos candidatos podem retardar o preparo do exame em quase 30 dias. O Enem para o público geral está marcado para os dias 21 e 28 de novembro. Assim, o atraso no cronograma pode fazer com que a prova tenha de ser adiada para 2022. Por isso, a inclusão dos novos candidatos no edital do Enem PPL é considerada a alternativa menos conturbada. A principal dificuldade em usar este edital é jurídica, já que nessa modalidade as provas são aplicadas nas unidades prisionais ou socioeducativas. Para incluir os novos inscritos, seria necessário um rearranjo orçamentário para locar salas e escolas. Os servidores também avaliam que pode haver questionamento sobre a isonomia dos novos inscritos em relação aos que se candidataram no prazo anterior. Se fizeram as provas na data do PPL, eles perdem o direito à reaplicação da prova, por exemplo. Pelo edital original, todos os inscritos para a prova geral têm direito a fazer a reaplicação, que ocorre na mesma data do Enem PPL, se tiverem enfrentado problemas logísticos durante o exame, como falta de energia na sala, ou forem acometidos por doenças infecto-contagiosas, Covid-19, por exemplo. Outra opção avaliada pelo MEC seria conceder a isenção apenas aos candidatos que solicitaram a gratuidade, mas tiveram o pedido indeferido. Assim, o sistema de inscrições não seria reaberto, o que pode ser entendido como um desrespeito à decisão do STF. Essa possibilidade exigiria menos mudanças logísticas, mas continuaria excluindo aqueles que nem tentaram a isenção por entender que não conseguiriam a gratuidade. Jornal da Educação. Extra classe. Angicos tornou-se uma palavra emblemática para todos aqueles que se interessam pela educação popular. A cidadezinha localizada no sertão do Rio Grande do Norte foi o palco em que, pela primeira vez, Paulo Freire, em princípios de 1963, pôs em prática o seu famoso método de alfabetização de adultos.
Dessa maneira, o trabalho, que até então era desenvolvido de forma incipiente no Recife, ganhou grande visibilidade em níveis nacional e internacional. O Jornal da Educação ouviu a dona Maria Eneide de Araújo. Ela era levada às aulas por seus pais, que eram alunos de Freire, e foi alfabetizada junto. Posteriormente, se formou em Pedagogia pela UERN e foi professora do ensino público em Angicos até se aposentar. Paulo Freire, presente. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a década de 60, 63, onde aqui em Angicos chega Paulo Freire com jovens, voluntários, para fazer um processo de alfabetização que seria novo aqui na nossa terra. Então eu, na época, ouvi o anúncio em carro de som, falei para minha mãe, e quando meu pai chegou, fizemos logo o combinado, que meus pais iriam estudar e que eu os acompanharia, porque minha irmã já era grande, tinha 11 anos, já sabia ler e escrever. E ela ia também assim para não ficar só, mas que eu ficaria na sala de aula. Então chega o dia em que finalmente foram feitas as inscrições, meu pai acertou tudo para ir. E no dia de começar a aula, faltou algum material e não começou nesse dia. Então meu pai pensou assim, quando pensa vir uma coisa boa para os pobres, não vem não. Mas aí foi explicado que chegaria e não demorou a chegar não. Eu lembro que, um dia ou dois talvez tenha chegado. E as aulas se deram da seguinte forma. As palavras, elas eram chamadas de palavras geradoras. Elas eram filmadas e projetadas assim na parede da sala, ou que fosse no quadro de giz. Dali surgia toda a aprendizagem, Primeiro perguntava o que estava vendo ali. Eu lembro assim da primeira noite, que era um pássaro, uma árvore, um porco. Eu sei que o povo chamava um passarinho, deram vários nomes a essas figuras. E dali começaram a trabalhar. No dia que era trabalhado a palavra, assim que a gente conhecia, a família, era um dia muito bom, porque no dia que foi trabalhada a palavra tijolo, meu pai sabia tudo sobre o tijolo. E ele aprendeu tanto que depois ele veio a ser pedreiro. Ele se empolgou com o tijolo, porque ele ficou sabendo tudo sobre a venda, quem ganhava mais, se era quem produzia ou se era o proprietário lá do terreno que fazia o tijolo, porque também isso era um meio em que a professora ensinava matemática também. Havia também aulas de politização, que eram as aulas em que esclareciam as pessoas sobre documentos, sobre uma série de coisas. Como eu lembro bem, existia um soldado de polícia que nunca tinha tirado férias porque ele não tinha conhecimento. Quando ele ficou sabendo, ele aprendeu, politizou-se, Então ele teve direito às férias dele. E voltando à nossa sala de aula, quando eu aprendi, nem sequer naquela idade eu percebia. A professora passava a palavra no quadro e eu dizia. Quando foi um dia, ela descobriu, disse, seu Severino era o meu pai. Eneide aprendeu a ler. Eu aprendi a ler antes que os adultos. Então, ela me considerava assim como aluna, porque todas as noites ela pegava um banquinho, colocava lá para que eu subisse e escrevesse no quadro também, igual aos outros. As aulas eram muito boas, eram conversadas bastante. Às vezes era filmava, pedia para a gente andar assim no pátio da casa, assim na frente. Tinha um capinzinho rasteiro por ali, então a gente saía caminhando e eles filmando. Aí escolhi um dia para projetar, para que todo mundo se visse filmado. Isso aí era a parte que eu gostava muito, criança. E assim foi sucedendo as aulas, com essas palavras eram exploradas assim, tanto a forma escrita, como o contexto assim, em que se referia, Por acaso, a palavra tijolo, além de ser explorada as letras, aí partia para o contexto histórico, às vezes mostravam casas de tijolo, diferenciava das casas de taipa e assim por diante. Eu, na época, eu achei isso muito importante, eu tinha 6 anos, mas foi ali que eu me determinei que eu ia ser, sabe o quê, quando crescesse? Professora.
porque logo eu comecei a imitar a professora Valquíria Félix. Se meu pai faltasse às aulas, eu já estava aprendendo e quando ele chegava, eu ensinava a ele. E aconteceu que, de repente, essas aulas tiveram que ser encerradas. Foi feito um discurso por um aluno, um discurso muito bonito, foi feito, eu estava presente, governador, Paulo Freire e outras autoridades, acredito. Eu sei que o presidente estava presente e perguntou se eu tinha aprendido a ler. Então respondi que tinha aprendido e fui lá onde ele chamou e ele pediu para que eu lesse até onde ele mandasse parar, Era o presidente João Goulart. Aí eu fui ler, Quando terminei de ler, ele olhou para mim e disse: "Você quer ganhar o quê? Você aprendeu a ler." Aí eu fiquei logo feliz, aprendi a ler, ganhei um prêmio. Aí meu pai, ele falou com meu pai, quando eu disse que queria ganhar, eu falei que queria ganhar uma bolsa para levar meus cadernos para a escola. E ele passou para meu pai. Não sei se foi dinheiro, se foi cheque, o que foi, Eu não tinha entendimento para isso. Mas sei que meu pai comprou a bolsa, comprou brinquedo, com certeza ele deu algo favorável, que deu para ele. E depois os alunos ficaram a reclamar, depois desse dia, porque estávamos todos sem aula. Tivemos que queimar nossos materiais, porque diziam que a polícia ia chegar, investigar a casa, que ia prender todo mundo, porque na época Paulo Freire foi considerado subversível e teve que mudar de país. E aí queimaram todos os objetos, assim, cartilhazinha, caderno, tudo foram queimados. Meu pai ainda buscou saber se a professora queria voltar para ensinar. E ela falou: "Seu Severino, não se fala mais nisso." Então, é uma história muito longa e que eu pretendia até falar mais. Onde chego eu gosto muito de contar. Mas acontece que eu tenho tempo limitado. Eu já me despeço aqui, E fico à disposição. E o Departamento de Odontologia do Centro de Ciências da Saúde da UFRN promove, entre os dias 15 e 17 de setembro, o evento Centenário Paulo Freire, Contribuições para a Formação nos Cursos da Área da Saúde. O encontro, que conta com o apoio do Adurne Sindicato, trará conferências com especialistas da área e apresentação de trabalhos científicos. Agenda da Educação. Na próxima segunda-feira, dia 13, estreia o programa Prosa no Campo. O projeto será levado ao ar aqui na Universitária FM, sempre às segundas-feiras, a partir das 5h30 da manhã, com reprise ao 12h30. Eu e a jornalista Adélia Oliveira apresentamos e assinamos a direção do programa, com coordenação do professor Márcio Dias, do curso de Engenharia Agronômica da Escola Agrícola de Jundiaí. Reinaldo, um abraço grande para você. Cumprimento também todo o seu público aí que acompanha o Jornal da Educação. Queria agradecer pelo espaço para a gente falar um pouquinho, divulgar um pouco esse projeto muito bacana, que é o programa Prosa no Campo, que vai estrear aqui na Rádio Universitária a partir do dia 13 de setembro, sempre às 5h30 da manhã, com reprise às 12h30. É um programa muito legal, voltado para as coisas do campo, para o universo do campo, para o universo rural, que pretende levar formação e informação para aquelas pessoas que trabalham no campo. Então a ideia é levar tecnologia, levar os resultados dos nossos projetos, informações novas, informações que pretendem melhorar a qualidade do que é produzido, a qualidade da forma como os produtos rurais são produzidos no RN, contribuindo assim para o desenvolvimento da nossa agricultura, da nossa pecuária, da nossa aquicultura, enfim. A ideia é fazer com que a gente contribua aí a partir daquilo que a gente desenvolve na nossa universidade, na Escola Agrícola de Jundiaí, para o desenvolvimento rural, do nosso estado. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero que todo mundo possa participar, aprender junto, mesmo aquelas pessoas que não são do meio rural,
mas gostam do tema, né, se sentem atraídas pelo tema do rural. Tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa e vão se divertir bastante com essa dupla aí, Edinaldo e Adele, que pretende divertir, mas também informar muito o nosso público. Grande abraço, obrigado. Eu espero todo mundo ligadinho aí no dia 13, às 5h30 da manhã e com reprise às 12h30. Grande abraço. Lembrando que você pode ouvir o Jornal da Educação onde e quantas vezes quiser. Todos os programas estão à sua disposição no canal do Adurni Sindicato no YouTube. O endereço é youtube.com/c/Adurni Sindicato. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30%, os mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.